Olá, gente! É com grande felicidade que eu venho aqui hoje para a nossa parte 3 da legislação da EBSER com relação à Lei 12.550 de 2011. Com essa aula, nós vamos fechar esse conteúdo da lei. Então, eu estou muito feliz de estar aqui nessa jornada com você. E vamos lá, né? Vamos lá finalizar e deixar tudo amarradinho com relação a essa lei que criou a EBSER, que é onde você vai ser o futuro servidor da empresa, o futuro aprovado de acordo com essa jornada que estamos aqui vivendo juntos. Então vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês do controle da EBSER com relação à fiscalização, que vocês vão ver que tem tanto interna quanto externa. Vou falar do regime de pessoal da EBSER e finalizar esse conteúdo. Então, com relação ao controle da EBSER, é importante que você entenda que para fiscalizar uma empresa dessa magnitude é preciso tanto o controle interno quanto o controle externo. Então aqui eu trouxe para vocês. O interno, ele é feito pelo Poder Executivo. E aí qual é essa atuação? Então vai ser em relação a procedimentos adotados dentro da entidade, no nosso caso aqui a EBSER, com o objetivo de evitar fraudes, evitar erros, evitar ineficiências nesse processo de atuação e crises, tá? Nas empresas. Saiu aqui um tópicozinho do slide que eu estava preparando, mas desconsiderem, tá? Esse voltar ao slide de tópicos. Então, esse controle interno feito pelo Poder Executivo vai ser com relação a isso, tá? Fraudes, erros, ineficiências e crises. Mas quando a gente pensa em controle externo, fora realmente do âmbito da empresa, aí ela é feita pelo Tribunal de Contas da União, tá? E essa fiscalização é feita fora da entidade. Então, é feito alguma auditoria, mas por conta, por parte do Tribunal de Contas da União. E aí, muito cuidado para não confundir, porque isso aqui foi questão muito presente. Foram várias questões que a gente teve nos concursos anteriores da EBSER que vinham cobrando exatamente assim. Algumas bancas maldosas, para confundir o candidato, acabava trocando. Então, bote na sua mente: controle interno, Poder Executivo; controle externo, Tribunal de Contas da União. O externo vai ser tudo realizado fora da entidade. Ele vai solicitar realmente tudo de documento que ele precise para fazer essa análise, e o controle interno vai ser realmente aquela parte em loco, então para evitar fraudes, erros, ineficiências e crises, tá? E aí a gente vem aqui já com uma questão, né, para aquecer essa nossa aula de hoje. Então, a EBSER e suas subsidiárias sofrem tanto controle interno como controle externo. Nesse sentido, acerca dessas formas de controle, assinale a alternativa correta. Qual a minha sugestão aqui para você? Antes de continuar vendo aqui, pausa e tenta responder sozinho todas as questões que eu trouxer aqui. Tenta primeiro responder. Por quê? Porque eu vou responder aqui para você, mas é interessante que antes você veja o seu conhecimento. Eu acabei de falar aqui para você como é essa questão do controle e já trouxe uma questão. Então, pausa aí e tenta ver se você conseguiu compreender. Depois dá o play. Então, vamos lá. O controle interno é dos órgãos do Poder Executivo e o controle externo é exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. É exatamente isso que eu trouxe aqui para vocês, tá certo? Então, a nossa resposta correta é a letra A. Mas vamos ver as outras alternativas. O controle externo é dos órgãos do Poder Executivo. Olha aí, tá vendo a troca que eu falei para vocês? E o controle interno é exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. É errado, né, gente? Eles inverteram aqui para tentar confundir o candidato. O controle interno é dos órgãos do Poder Executivo e o controle externo é exercido pelo Congresso Nacional sem o auxílio do Tribunal de Contas da União. Claro que não, né, gente? A gente viu aqui que é com o auxílio. E aí, a letra D. O controle interno é dos órgãos do Poder Executivo e o controle externo exercido somente pelo Congresso Nacional. Claro que não. O controle externo é dos órgãos do Poder Executivo e o controle interno é exercido pelo Congresso Nacional
sem o auxílio do Tribunal de Contas da União. Acabou que ficou repetido, né, gente? Essa alternativa aqui. Mas a gente viu, tenham sempre em sua mente controle interno do Poder Executivo, controle externo Congresso Nacional com o auxílio do TCU, tá? Vamos aqui para mais uma questão. A EBSER e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização, sendo que o controle externo será exercido. Então, e aí? Pausa aí e responde. O controle externo será exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União. É a nossa resposta correta, tá? Pela Câmara dos Deputados, não vimos isso em canto algum com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Pelo Senado Federal, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Pelo Poder Executivo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. E pelo Poder Judiciário, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Então, vejam que eles vão tentar confundir o candidato de toda forma, mas aqui, você que está aqui estudando comigo não vai cair nas cascas de banana, porque aqui a gente está estudando com direcionamento. Então, anota aí no seu caderninho, no seu resumo, pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União, tá, gente? E aí, nós vamos agora para outra questão. A EBSER e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e do controle externo exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio de... Acho que vocês já sabem, né, gente? Já entrou aí com essas três questões, deu para fixar bem o conteúdo, né? Com o auxílio do Tribunal de Contas da União, tá? E aí vamos passar agora para a questão da administração da EBSER. A administração da EBSER, ela vai ser feita ela é feita pelo Conselho de Administração, e aí esse Conselho de Administração vai ter funções deliberativas realmente, e por uma diretoria executiva. Vocês vão ver na parte do regimento da EBSER, que vai ser o nosso próximo tópico a ser estudado, que ele vai colocar aqui todas as funções de cada órgão desse de administração da EBSER, tá? Funções, composição, tudo isso a gente vai ver um pouco mais à frente com relação ao regimento. Mas entenda que a administração da EBSER ela é feita pelo Conselho de Administração e pela diretoria executiva. Porém, esses dois órgãos irão contar com o apoio do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo. Porém, esses não têm função de administração propriamente dita, tá? Quem administra mesmo é o Conselho de Administração e a diretoria executiva. E aí eu trago aqui para vocês algumas observações importantes, tá? O Estatuto Social da EBSER vai definir a composição e as atribuições dos órgãos que eu trouxe aqui. Então, de Conselho de Administração, de Diretoria Executiva, de Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, tudo isso no Estatuto Social a gente vai ter com relação à sua composição, atribuições e funcionamento. A atuação dos membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada função relevante. Vocês vão ver na parte do Estatuto Social, que no Conselho Consultivo existe um membro da sociedade civil, para realmente poder acompanhar tudo que acontece na empresa. Então, a atuação desse membro da sociedade civil, ela não será remunerada, ela será considerada função relevante. Porém, vocês vão ver também no Estatuto Social que qualquer despesa que esse membro tenha, por exemplo, em relação a uma viagem que faça por conta da função que ele está desempenhando no Conselho Consultivo, então ele terá essa ajuda de custo, mas ele não será remunerado por isso, tá? E ato do Poder Executivo aprovará o Estatuto da EBSER. Então, são essas observações importantes com relação à questão da administração. Então, vamos lá agora para mais uma questão aqui com relação a isso que eu trouxe aqui para vocês agora. Assinale a alternativa correta. As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550 de 2011 referem-se exclusivamente a instituições públicas federais que desenvolvam ensino e pesquisa na área da saúde. A gente já viu na nossa parte 1 que não é exclusivamente esse ponto aqui, tá bom?
A letra B, os servidores titulares do cargo, e aí um adendo aqui importante, se você está começando a me acompanhar por essa aula, é importante que você veja primeiro a parte 1, depois a parte 2, para vir aqui para a parte 3, para que você consiga compreender tudo, porque não dá para eu estar voltando em todo o conteúdo que já foi passado, tá, gente? Letra B. Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino em que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSER poderão ser a elas cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas. E aí, o que é que vocês acham? Letra C. Parte do lucro líquido da EBSER será entregue aos cofres da União para investimento em campanha de saúde preventiva. E aí, isso também foi falado na nossa parte 2. Vai pensando aí. A EBSER será administrada por um conselho de administração com funções fiscalizatórias, por uma direção executiva com funções deliberativas, por um conselho fiscal e por um conselho consultivo. E aí, o que é que vocês acham? Vou comentar já aqui com vocês, tá? A atuação dos membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante. E aí, o que é que vocês acham? Então, assim, eu vou voltando aqui, tá? Na letra E, vocês podem ver que esse membro da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerado. Então, é isso o erro da nossa questão. Na letra D, a EBSER será administrada por um conselho de administração com funções fiscalizatórias? Não, né, gente? A gente viu que é com funções deliberativas. E aí eles colocaram aqui funções deliberativas para a diretoria executiva. Terminou trocando tudo. Então, isso que está errado no nosso quesito. Parte do lucro líquido da EBSER será entregue aos cofres da União para investimento em campanhas de saúde preventiva? Não temos isso, né? Vocês viram comigo na aula passada que o lucro líquido da EBSER será reinvestido para atendimento do seu objeto social, excetuando as parcelas de reserva legal e reserva de contingência. Então, aqui, a nossa letra B é o que é a resposta da nossa questão, tá? Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino em que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSER poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas, tá, gente? E aí, eu já falei para vocês que a letra A, o que está errado aqui é esse exclusivamente. Passando para mais uma questão. A EBSER será administrada. Então, é isso que eu trouxe aqui para vocês. Vamos lembrar? Diretoria executiva, conselho de administração e contará também com o conselho fiscal e conselho consultivo. Então, aí nós temos a letra A. Por um conselho de administração com funções deliberativas, por uma diretoria executiva e contará ainda com o conselho fiscal e conselho consultivo. Perfeito, né, gente? Já pega essa questão aqui, já bota no seu caderninho, porque ela está exatamente como diz a nossa lei, tá? Na letra B, por uma diretoria executiva com funções deliberativas, não. Funções deliberativas é do conselho de administração, tá? E aí, a letra B também não trouxe para a gente o nosso conselho de administração. Letra C, por uma diretoria fiscal e um conselho consultivo, terminou deixando de fora, né, o nosso conselho de administração e a diretoria executiva. E não é diretoria fiscal, é conselho fiscal, tá? Letra D, por um conselho fiscal e um conselho administrativo, também está incompleta, né? Faltou o consultivo e a diretoria executiva. Letra E, por um conselho de administração com funções deliberativas, terminou deixando de fora a nossa diretoria executiva, conselho fiscal e conselho consultivo. E aí, vamos lá falar sobre o pessoal da EBSER, que com certeza serão vocês os próximos que estão aqui comigo nessa jornada para garantir a sua vaga. Então, o regime pessoal de pessoal permanente da EBSER será realizado, né, será feito mediante provas de concurso ou provas de concurso de provas, apenas provas, ou provas e títulos, que é o que geralmente a gente tem visto, né, nas provas da EBSER. Tem as provas e a parte das provas de título. E todo esse pessoal será regido pela CLT. Então, é importante que vocês entendam isso, tá? Qualquer outro tipo de alternativa que coloque que não vai ser CLT está errado, mesmo a gente sabendo que é um concurso, é como o concurso da Caixa, do Banco do Brasil. Todos os funcionários também são pelo regime da CLT, tá? E aí,
tem algumas observações importantes com relação ao pessoal da EBSER, que aqui eu trago para vocês, que podem e com certeza serão cobrados nas próximas provas. Para a implantação, poderá, a EBSER, no seu tempo de implantação lá atrás, quando ela começou, ela poderia fazer um processo seletivo simplificado que ela fez, para pessoal técnico e administrativo, né? Para começar realmente as suas atividades. Então, ela fez exatamente isso. Ela fez um processo seletivo para dar início efetivamente às suas atividades. Então, foi um processo seletivo simplificado para pessoal técnico e administrativo por tempo determinado, tá, gente? Os contratos temporários de emprego de que trata esse quesito anterior somente poderão ser celebrados durante 2 anos subsequentes à constituição da EBSER, quando destinados ao cumprimento do contrato celebrado nos primeiros 180 dias de vigência dele. Então, por exemplo, para eu explicar isso aqui para vocês e não ficar confuso, todo esse pessoal que pode ser contratado por processo seletivo, essa contratação poderia ser apenas por 2 anos. Por isso que ele diz aqui em cima, contrato por tempo determinado. Então, era pelo tempo de 2 anos, tá? E aí, esses contratos, eles só puderam ser feitos nos primeiros 180 dias da vigência dele, tá? E aí, a gente vem aqui abaixo que os contratos temporários de emprego de que trata o caput, que é essa questão aqui do processo seletivo com o contrato de 2 anos, poderão ser prorrogados por uma única vez, desde que a soma desses 2 períodos não ultrapasse 5 anos, tá? Então, pensa, no início da criação da EBSER, ela pôde fazer processo seletivo para contratação de pessoal técnico e administrativo por tempo determinado. Esse tempo determinado de 2 anos poderia ter a prorrogação por mais um período de 2 anos e a junção de tudo isso não poderia ultrapassar 5 anos, tá? Para a gente fechar aqui esse slide. E aí, dando continuidade, nós vemos aqui para uma questão que eu trago aqui, que é importante que vocês tenham atenção, tá? A EBSER, ela fica autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada nos termos da legislação vigente. Então, ela pode sim patrocinar, contribuir. E o patrocínio de que trata esse caput poderá ser feito mediante a adesão à entidade fechada de previdência privada já existente. Então, ela não poderia pegar e patrocinar uma entidade de previdência privada que ainda fosse ser criada. Mas ela pode, sim, ela pode, com entidades de previdência privada já existentes, tá? E aí a gente vem aqui para uma questão. Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei 12.550, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, e da outras previdências. O regime de pessoal permanente da EBSER será o estatutário, condicionada à contratação prévia de aprovação em concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração. Aqui, gente, é exatamente o que eu trouxe para vocês. O regime de pessoal da EBSER não será estatutário, será seletista. Ele será de acordo com a CLT, consolidação das leis do trabalho, tá? Então, essa resposta aqui, essa alternativa está incorreta. O regime de pessoal permanente será estatutário, mais uma vez está errado, né? Condicionado à contratação prévia, a aprovação em concurso público de provas ou prova de títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração. Então, aqui vocês podem ver que o erro da questão é realmente trazer que esse profissional será estatutário. Não, ele será seletista, tá? Letra C. O regime de pessoal permanente da EBSER será o estatutário, não condicionada à contratação prévia, aprovação em concurso público de provas ou provas de títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração. Então, aqui a gente tem 2 erros. Dizer que o profissional será estatutário e dizer que não está condicionada à contratação prévia, à aprovação prévia em concurso, tá? Letra D. O regime de pessoal permanente da EBSER será o da consolidação das leis do trabalho, CLT, ou seletista, como alguns chamam,
E legislação complementar, condicionada à contratação prévia, à aprovação em concurso público de provas ou prova de título, observada as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração. Então, aqui está certíssimo, né, gente? Vamos ver a letra E, o que é que está errado. O regime de pessoal permanente da EBSER será o da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e estatutário. Tá aí o nosso erro da questão, né, do quesito. Condicionada à contratação à prévia aprovação em concurso público de provas, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração. Então, para ficar bem redondinho na mente de vocês, o regime de pessoal da EBSER será de acordo com a consolidação das leis do trabalho, CLT, e realmente a investidura desse profissional será condicionada à aprovação em concursos de provas ou provas e títulos. Então, a gente tem visto nas últimas provas que foram provas e títulos, mas pode sim ser apenas prova, e aí, ou ter algum tipo de alteração que depois a lei venha a ter, enfim, mas atualmente é essa questão, tá? CLT, condicionada à aprovação em concurso de provas ou provas e títulos, tá? Nossa resposta correta é a letra D. Mais uma questão a gente vem aqui. Referente à administração e ao funcionamento da EBSER, assinale a alternativa correta, conforme as disposições da Lei 12.550 de 2011. O lucro líquido da EBSER será revertido em favor da União. Eu até já comentei aqui com vocês na aula de hoje, né? Trazendo que isso foi da nossa aula parte 2, mas o lucro líquido da EBSER será reinvestido para o atendimento do seu objeto social, com exceção da reserva legal e da reserva de contingência, tá? Letra B. O regime de pessoal permanente da EBSER será o seletista. Ok, é isso que eu trouxe aqui para vocês. Até comentei bastante no slide passado, na questão anterior. Letra C. Não se admite a contratação pela EBSER de pessoal por tempo determinado. Então, vocês viram que isso está errado. Principalmente quando ela foi instituída, ela pôde sim fazer processo seletivo simplificado, contratação de pessoal por tempo determinado, que foi a questão de 2 anos, podendo prorrogar mais uma vez e não exceder 5 anos. A EBSER será administrada por um diretor não remunerado, não, né, gente? Vocês vão ver, essa parte aqui a gente ainda não conversou, mas vocês vão ver na parte do Estatuto Social, que o diretor da EBSER, a direção executiva da EBSER, ela será sim remunerada. Quem não é remunerado é o membro da sociedade civil no Conselho Consultivo, tá? Ato do Congresso Nacional aprovará o Estatuto da EBSER? Não, a gente viu que é ato do Conselho do Poder Executivo que aprovará o Estatuto da EBSER, tá? Então, a nossa resposta correta aqui é a letra B. E aqui, mais uma questão. Em relação à administração da EBSER, a legislação vigente assinala a alternativa incorreta, tá, gente? A atuação dos membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada função relevante. A gente viu que isso aqui é correto, tá? Eu já expliquei para vocês. E a gente vai aprofundar na parte do Estatuto Social, que serão as próximas aulas que teremos aqui. A EBSER não está autorizada a patrocinar a entidade fechada de previdência privada, uma vez que tal situação é incompatível com uma empresa pública unipessoal. A gente viu que a EBSER sim está autorizada a patrocinar a entidade de previdência privada fechada, mas a gente viu que existem condições para isso, tá? Mas é sim autorizada. O regime de pessoal permanente da EBSER será... Eita, gente, perdão. Aqui está pedindo a resposta incorreta, né? Então, já é a nossa letra B. A EBSER não está autorizada a patrocinar a entidade fechada de previdência privada. É errado, né? A gente viu que ela pode, tá? Então, essa é a nossa resposta correta. Quase que eu me passo aqui, tá vendo? Por isso que é importante sempre observar o que é que a questão está pedindo. Letra C. O regime de pessoal permanente da EBSER será o da consolidação das leis do trabalho, cuja contratação seja condicionada à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração. Está certíssimo. A EBSER, para fins de sua implantação, está autorizada a contratar, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado. Foi exatamente isso que a gente viu, né? Que eu já repassei aqui com vocês. A EBSER está sujeita à fiscalização dos órgãos do controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. Perfeito, né, gente? Tudo isso que a gente já viu até agora. E aí,
Mais uma questão aqui pra gente, mais uma vez pedindo a incorreta, fiquem atentos aí que eu vou ficar atenta aqui também. Letra A. Ato do Poder Executivo aprovará o Estatuto da EBSER. Perfeito, né, gente? É tudo isso que a gente já viu. A EBSER fica autorizada a patrocinar a entidade fechada de previdência privada nos termos da legislação vigente. Também está ok. O patrocínio da previdência privada poderá ser feito mediante a adesão à entidade fechada de previdência privada já existente. Também foi isso que a gente viu. A partir da assinatura do contrato entre a EBSER e a instituição de ensino superior, a EBSER disporá do prazo de até 1 ano para a reativação dos leitos e serviços inativos por falta de pessoal. A gente também viu isso nas aulas passadas, tá? É bem importante que vocês tenham isso em mente, porque número sempre cai, tá? Os estados não poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares. Aqui está o erro da nossa questão, tá? No finalzinho da Lei 12.550, existe sim esse tópico que os estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares, sim. Então, aqui a nossa resposta é a letra E, que é o que está incorreto, tá? E aí, com muita felicidade, finalizamos, mas entenda que finalizamos uma parte da legislação, que foi a Lei 12.550. A gente ainda tem Estatuto Social, Regimento Interno, e aí tem muito pano para manga aqui para a gente realmente estudar. O que é que eu quero dizer para vocês? Primeiro, né? Se você está gostando desse conteúdo, curte aqui essa aula, compartilha com seus amigos que também querem ser os próximos servidores da EBSER. E outra coisa que eu quero dizer aqui para vocês é, revise, agora que a gente finalizou esse conteúdo, revise tudo que a gente viu, resolva o máximo de questões para que você entenda realmente o que é que da Lei 12.550 é mais importante, o que é mais cobrado nas provas. Pega assim, faz um apanhado das provas que tivemos, todas da EBSER, e vai respondendo tudo que disser assim, com relação à Lei 12.550, com relação à lei de criação da EBSER. Pega tudo isso que tiver nas provas, que foi o que a gente já viu até aqui, para responder. Para que você entenda os pontos que são bem importantes, para que você faça os seus resumos e revise com frequência esse conteúdo. É bem importante que, finalizando aqui o estudo comigo, você caia realmente em campo para fazer tudo isso que eu estou dando aqui para vocês de estratégia, porque é isso que vai fixar o seu conteúdo, que vai te proporcionar uma maturidade para entender o que é importante, o que é que não é tão importante. Então, vocês precisam ter essa maturidade, esse feeling de entender o que é importante e o que não é, tá? E aí, até o nosso próximo encontro, que daremos continuidade com o Estatuto Social da EBSER, tá bom? Gente, beijos, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau.